Você que tem a sua Bíblia, você pode abri-la no livro de 1 Reis, no capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. A leitura. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, o seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava o incenso. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. E respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, eu não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Estas palavras alegraram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Oremos. Bom Deus, nosso Pai Celeste, te damos graça por essa noite preciosa, bendita. Que eu peço, Senhor, é que o Senhor, nesta noite, o Senhor continue a falar pela boca do seu servo. E também pelo Espírito Santo, Senhor, o Senhor coloque no coração de cada ouvinte a sua palavra, conforme a necessidade individual de cada um. Em nome do Senhor Jesus, amém. Depois de nossas ponderações sobre as escolhas de Davi, nós passamos 2 domingos falando das escolhas de Davi. Hoje nós vamos falar das escolhas de Salomão, as escolhas de Salomão, seu filho. E tem uma pergunta que nós vamos responder nesta mensagem. Por que somos muito melhores em dar conselhos para outros do que fazer boas escolhas para nós mesmos? Por que nós somos tão bons em palpitar na vida alheia, e quando é para fazer uma escolha e uma decisão que envolve a nossa própria pessoa ou a nossa família, muitas vezes nós negligenciamos e nós nos perdemos? Essa pergunta, irmãos, que nós vamos responder nesta noite. Olha, como é que a Bíblia ela apresenta Salomão? Como é que ele é posto diante de nós quando nós abrimos as Escrituras em 1 Reis, que é onde realmente começa a se contar a história de Salomão como alguém que é notável. Ele, então, primeiro ele é apresentado como um rei. É assim que ele é colocado para nós, nas Escrituras. Ele é colocado como um rei, e assim que ele é colocado como um rei, de imediato, aqui no capítulo 3, nós vamos observar, ele toma um perfil. Qual é o perfil? Ele se torna um sábio conselheiro. Sábio conselheiro, sim. Aqui no capítulo 3, ele pede sabedoria para Deus. E o que é que Deus faz? Deus, ele concede sabedoria para Salomão. E desde então, ele se torna mesmo
um sábio conselheiro. É assim que a narrativa bíblica começa, aqui no capítulo 3, por conta do conselho e da escolha que ele faz no tocante às duas mulheres. É assim que a Bíblia o apresenta quando abre o livro de Provérbios. O que é o livro de Provérbios? É um livro de conselho. É um manual de como nós devemos agir no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, mesmo na igreja. Aquilo é um manual, um conselheiro capaz. Então ele toma esse perfil de conselheiro, um sábio conselheiro, e como fosse pouca coisa, ainda temos o livro de Eclesiastes, que é o pregador, o ensinador, o mestre. E quando você vai desfolheando o livro de Eclesiastes, quantos conselhos, quanta sabedoria em ação ali, naquelas palavras. Então, ele ocupa-se uma boa parte da sua narrativa em realçar Salomão como esse sábio conselheiro, mas finalmente, para nossa tristeza, para a tristeza daquelas pessoas que amam os personagens bíblicos, inclusive o Salomão, ele se perde no meio do caminho. Ele passa a amar cavalos, a amar construções, os prazeres desta vida, as mulheres, e ele se perde. O que se percebe destas diferentes imagens de Salomão? Um que é um conselheiro sábio, né? E o outro é aquele homem, final de carreira talvez, que se perde pelo meio do caminho. O que nós aprendemos, irmãos, quando olhamos no geral, na história de Salomão, é que realmente o Salomão, ele vive dois momentos distintos. O primeiro momento é quando ele toma decisões, e as decisões de Salomão têm como base de escolha a palavra de Deus. Aí você tem um homem, quando ele começa a se perder, nas escrituras mesmo você percebe que ele não está mais sendo guiado pela palavra de Deus. O que está acontecendo com Salomão? Bom, Salomão, ele deixa um manual, ele deixa a palavra, e aí ele começa então a tomar decisões por emoção, pela paixão, pelo ego, e aí pronto. Então são esses dois momentos que caracterizam a vida, a história do Salomão, e aí sim, meus irmãos, a gente vê que ele é bom sim, quando é para dar conselho para outros, até hoje, ele é bom, mas quando ele deveria dar conselhos para ele mesmo, para a sua própria pessoa, aí não, né? Aí ele foi péssimo. E quando você volta aqui para o capítulo 3, eu convido você para voltar aqui para o capítulo 3, no versículo 3, já de imediato diz desse amor de Salomão por Deus. Ele amava a Deus, Deus amava o Salomão. Quando Salomão nasceu, então, ele foi chamado de Salomão pelo seu pai, e de imediato Deus mudou o nome de Salomão, e passou a se chamar Gededias. Por quê? Porque quer dizer o amado de Deus. Ou seja, vamos mudar esse nome aqui, né? Vamos mudar, por quê? Porque Deus amava Salomão. E quando a Bíblia se abre diante de nós, já nos é dito que também Salomão, ele amava o Senhor. E uma característica desse Salomão jovem, além de amar, meus irmãos, essas iniciativas. Ele sobe no monte Gibeon, ele oferece 1000 holocaustos ao Senhor, e naquele momento Deus então se revela para ele num sonho, né? Aparece para ele num sonho, e faz, meus irmãos, essa proposta inédita. Até então isso nunca tinha acontecido. Depois disso, nós sabemos, nunca mais aconteceu. Você vê isso às vezes nessas histórias, né, que se conta por aí, o Aladim, né, que está lá como o gênio da lâmpada, olha, você tem 3 pedidos. Não, ele aqui, meus irmãos, Deus olha para ele, não era 3 pedidos, Deus olha para ele de forma inédita, no versículo 5, olha e diz: pede-me o que queres que eu te dê. Olha, pede o que você quiser. Vai lá, Salomão.
Isso é uma prova das maiores que existe. Deus olhar para uma pessoa e dizer, olha, escolhe aí o que você quer para a sua vida. Eu vou te dar. Meus irmãos, até Deus ele chega num ponto de dizer, você não pediu riquezas, né? Você não pediu a fama, você não pediu nada disso. Então Salomão, também de uma forma inédita, né? Não sei o que você pediria, eu não sei o que eu pediria, sem conhecer a história de Salomão, tá? Sem conhecer a história de Salomão, não sei o que eu pediria. Conhecendo a história de Salomão, talvez eu seria incentivado a pedir o mesmo que ele pediu, mas sem conhecer, eu não sei se eu pediria o que ele pediu. O que ele pediu? Ele disse para o Senhor, Senhor, eu sou uma criança, eu não conheço muito as coisas, o reino é grande, o povo deste reino é muito grande, e seu servo assim, tão pequeno, tão infante, não conhece nada da vida, Senhor, eu peço que o Senhor me dê sabedoria, para poder discernir, e poder orientar essas ovelhas, orientar esse povo, irmãos, houve muita sabedoria do próprio Salomão, e aí de pedir a própria sabedoria para Deus, e Deus disse, eu vou te dar a sabedoria, e além da sabedoria você vai ter muito dinheiro, você vai ter fama, bom, né, isso foi um presente além que Deus deu, mas o mais importante é que Deus concedeu o pedido de Salomão, ele escolhe sabedoria, olha só, né, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e entre o mal. Eu quero aprender a discernir entre É por isso que eu gosto do fio. No fio você faz, mas você puxa ele, ele volta no lugar, né? Então, irmãos, dá-me um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. E aí, quando as escrituras vão se abrindo aos poucos na história de Salomão, o que você, no capítulo, versículo 16, duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres, Senhor meu, na mesma do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. Esse é o primeiro teste que Salomão ele vai ter nessa prova de sabedoria. Irmãos, o primeiro ato de sabedoria já é uma prova de fogo. Para resumir a história dessas duas mulheres, sem que nós precisássemos ler as escrituras, veja só, teve um problema entre duas mulheres, para chegar no Supremo Tribunal Real, né, no STF, o que aconteceu? Aconteceu que os outros juízes se abdicaram, nós não temos condições de decidir essa questão. Então foram empurrando, e quando pensa que não, chega até onde? Chega até Davi. Chegou até Davi. Davi não, até Salomão. Bom, tudo bem, né? Que fique o rei tomando conta dessa situação. Agora, era um caso difícil. Não era fácil. Essa mulher, estamos numa contenda. A gente mora na mesma casa, a Bíblia já diz que as duas eram prostitutas, quer dizer, a fama das duas não era boa, era péssima. E nós duas estávamos dormindo, né? Eu tinha tido um filho, 3 dias depois ela teve o filhinho dela, e aí, de repente, no dia que ela teve o filhinho dela, ela dormiu em cima do filho dela, o filhinho dela morreu, e ela então de mansinho foi lá, pegou o filho dela, colocou no lugar do meu, que eu estava dormindo, pegou o meu que era vivo e colocou no lugar do dela. Aí eu acordei de manhã para dar de mamar para o meu filho, e me espantei, me assustei quando eu vi, não era o meu filho. O filho dela é o morto, o meu é o vivo. Aí a outra mulher fez o quê? Contou a mesma história.
Falou, não, 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 o morto é o dela, o vivo é o meu, e segurando talvez a criança, porque ela estava com o vivo. E agora? Quem que está contando a verdade? Quem está contando a mentira? Porque as duas estavam sozinhas ali, a palavra de Deus diz isso. Como é que vai decidir uma coisa? Sem testemunha, sem nada. Então, irmãos, qual era o papel de Salomão? Era decidir de quem era aquela criança. Agora, essa decisão afetaria diretamente 3 vidas ali: as mulheres e a própria criança. E o que nos mais faz, assim, alegres, o que realmente chama a nossa atenção, é o meio que Salomão usou para decidir. Veja só, o meio que Salomão usou para fazer a escolha nesse primeiro teste, deveria nortear todas as escolhas da sua vida. Eu vou repetir, né? Veja lá, o meio que Salomão usou para fazer sua escolha nesse primeiro teste, deveria o quê? Deveria nortear todas as outras escolhas da sua vida, todas. E qual foi o meio que ele usou? Vamos voltar aqui. O que Salomão usou para fazer a sua escolha? Então, ele coloca aqui diante de nós, né? Versículo 24, disse mais o rei, trazei-me uma espada, e trouxeram uma espada diante do rei. O que ele usou? Uma espada. Trazei-me uma espada, olha só, né? Que momento foi aquele no palácio? Trazei-me uma espada. Imediatamente, a palavra do rei era uma ordem. Alguém já levou logo, é a mais bonita, né? Aquela que corta mais, uma espada de 2 gumes, e já levou lá. Então, aqui, rei, olha aqui, né? Está aqui a espada. E ele vai fazer o que com a espada? Cortar a criança, machucar a criança, dividir a criança, como ele fala, pega essa espada, divide a criança no meio, dá metade para uma mãe, dá metade para outra mãe, porque ninguém sabe quem que é a mãe mesmo, pelo menos assim cada um fica com um pedaço. Não, né? Ele queria usar a espada para discernir entre o bem e entre o mal, para fazer a melhor escolha. Salomão queria com a espada despertar o instinto materno. É isso que ele queria. Então, meus irmãos, ao decidir usar a espada, o que ele encontrou? Ele encontrou a verdade. Quando ele usa a espada, ele encontra a verdade. Por quê? Porque no versículo 26, a mulher cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou pelo seu filho. Olha, tem uma tradução que diz que as suas entranhas se constrangeram. Ela ficou toda derretida por dentro. Ela foi tomada por um amor profundo de mãe. Quando disse assim, corta o menino, ela sentiu por dentro a própria dor daquele corte. E ela disse, não faça isso, rei. Dá para ela. Olha, disse, Senhor meu, dai o menino vivo e por modo nenhum mateis. Não mate o meu filho. Dê o menino vivo para elas. Rei, pode entregar inteiro. Aí a outra diz, não, nem para mim, nem para ti, é que nem o rei diz, vamos ficar do lado do rei, né? Olha lá, é assim. Mas, repare, irmãos, o uso da espada trouxe o quê? Trouxe a escolha correta. Porque tocou no coração daquela mulher. O uso da espada fez ele discernir entre o que era verdade, o que era mentira, o que era o espiritual, do que era uma emoção. A espada foi fundamental. Há um princípio espiritual inserido nessa passagem. Qual é o princípio espiritual? Usar a palavra de Deus para fazer o quê? Escolhas que glorificam a Deus. Esse é o princípio espiritual. Usar a palavra de Deus, que é o quê? Que é a espada, para fazer escolhas que glorificam a Deus. Por quê? Porque essa espada de Salomão nada mais é do que uma figura da palavra de Deus. Quando nós abrimos em Hebreus, o que nós encontramos? Que a palavra de Deus é o quê? É uma espada de dois gumes.
E aqui, irmãos, nós até escrevemos, né? Por quê? Porque ela penetra a divisão da alma e do espírito. O que mais faz essa espada? Ela penetra até as juntas e medulas. O que mais faz essa espada? Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que é penetrar a divisão da alma e do espírito? A distinguir aquilo que é espiritual daquilo que não é, que não passa de uma emoção. Quando fala que é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, revela o quê? Que aquilo que nós pensamos, será que é de Deus? Será que não é de Deus? E quando fala de juntas, quando fala de medulas, envolve o quê? Envolve partes físicas que nos levam a se mover, ou seja, ensina que a palavra de Deus, ensina que a Bíblia, essa espada poderosa, ela faz o quê? Ela é capaz de mudar as nossas ações, ela é capaz de mudar as nossas atitudes. Espada penetrante, espada cortante, é a palavra de Deus. Esse é o princípio inserido aí, meus irmãos, usar a palavra de Deus para fazer escolhas que glorificam a Deus. Por isso nós repetimos aquela frase, qual? O meio que Salomão usou para fazer sua escolha nesse primeiro teste, deveria nortear as outras escolhas da sua vida. Todas as escolhas da sua vida, ele deveria dizer o quê? Trazei-me a espada, trazei-me a espada, trazei-me aqui a palavra de Deus, trazei-me aqui a Bíblia. Vamos decidir à luz da palavra do Senhor. Deveria ser assim, deveria, né? Mas nós sabemos que não foi assim. Então, uma coisa é de se dizer e boa. Qual é? Que sempre que Salomão fez o uso da espada, sempre afetou positivamente outras pessoas. Sempre que ele usou a palavra de Deus, sempre que ele se norteou pela palavra de Deus para aconselhar outras pessoas, então, meus irmãos, foi bom para as pessoas. Isso aconteceu. Lembra da história da rainha de Sabá? A palavra de Deus diz que a rainha de Sabá saiu longe, saiu lá de Sabá, né? Então saiu longe e chegou no rei Davi e diz mais, diz que abriu todo o coração, olha só, né? Disse tudo que tinha no seu coração. Imagine, né, a aflição, às vezes as dúvidas, os anseios daquela rainha. Quanta coisa passava no seu coração para ela estar ali. Quando ela descobriu que tinha um rei sábio em Israel, ela pegou toda a sua comitiva com um grande tesouro, viajou, enfrentou perigos em estradas, e ela chegou até a presença do rei Salomão, e ela abriu o seu coração, com perguntas, sim, com muitas perguntas, querendo respostas, e olha o que a palavra de Deus diz, né? Que lhe deu respostas a todas as suas perguntas. Ela só foi lá, porque ela sabia que Deus estava com Salomão. E Salomão deu resposta para todas as suas perguntas, e ela chegou nesse ponto mesmo. Qual ponto, né? Lá no capítulo 10 de 1 Reis, no versículo 8 e 9, ela elogia Salomão. Se você abrir comigo aí, vamos um pouquinho adiante na palavra do Senhor. Então vamos lá. 1 Reis, no capítulo 10, no versículo 8 e 9. E ela diz assim: felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Oh, mas como esse rei é sábio, né? Felizes são os seus súditos, as pessoas que estão em sua volta, as pessoas que trabalham aqui nesse palácio. E aí diz mais uma coisa aqui, que é muito importante no versículo 9. Quem é que ela bendiz? Ela bendiz a Deus. Ela diz assim: bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Sabe por quê? Porque ele ama Israel. Veja só, irmãos, ela já tinha ido lá por causa da palavra, né? É só você ler o versículo 1, quando diz assim, que tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome de quem? Ao nome do Deus de Israel, ao nome do Senhor. Em respeito ao nome do Senhor. Então ela não foi lá por um acaso. Ela não foi lá
para receber 5 minutos de sabedoria, não. Ela foi lá já sabendo que aquela sabedoria vinha do Deus dos exércitos, do Deus de Israel, o Deus da glória. E aí quando ela ouve, quando ela abre o coração e recebe aquela palavra, aquela resposta, ela diz: são abençoadas as pessoas que estão na sua volta. E bendito é o teu Deus, que se agradou de colocar no trono de Israel. Sabe por quê, Salomão? Porque ele ama realmente Israel, para colocar um homem tão sábio como você aí, né, no trono. Então, irmãos, a Bíblia fala mais. A Bíblia fala que gente de todos os povos vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Então não foi só a rainha de Sabá. As pessoas vinham e recebiam conselhos. É bom ter um conselheiro. E um conselheiro espiritual, que valor tem um conselheiro espiritual? As pessoas chegavam, recebiam uma palavra de paz. Chegavam, podiam mudar suas ações, mudar pensamentos, ter discernimento espiritual com o conselho que era dado por quem? Que era dado por Salomão. Então, sempre que Salomão fez uso da espada, afetou positivamente a vida das outras pessoas. E tem sido assim até hoje. Até hoje tem sido assim. Olha, se você abrir no livro de Provérbios, eu não quero que você abra lá não, né? Obrigado, Carlinho. Se você abrir no livro de Provérbios ou no livro de Eclesiastes, como eu disse a princípio, o que você encontra lá? Conselhos. Que são aquelas palavras? Conselhos. Às vezes para o homem todo caminho parece o quê? Parece reto aos seus próprios olhos. Mas o Senhor pesa o coração. Então ele sabia dar conselho para as pessoas. A mulher sábia faz o quê? Edifica a sua casa. E a tola faz o quê? Derruba com as suas mãos. Ali você tem conselho para marido, para mulher, para filho, para o casal. Você tem conselho para quem trabalha. Você tem conselho para o rei. Você tem conselho para os súditos. Você tem conselho de todo tipo, de toda espécie, de todo momento. O livro de Provérbios é maravilhoso. Aí quando você junta com o livro de Eclesiastes, meus irmãos, que bênção. Até hoje, o Salomão tem sido um conselheiro capaz. Porque quando ele usou a espada, ele abençoou a vida das pessoas. Como abençoou aquela mãe. Trazei-me a espada. E trouxeram a espada. Ele não queria cortar a criança. Ele queria fazer o quê? Ficar do lado da verdade. Ele queria tomar a melhor escolha. Ele queria tomar a escolha correta, verdadeira. Ele queria tomar a escolha de Deus. Por isso ele usou a espada, que é a palavra. Ali literal, mas figurada na palavra de Deus. Repare, irmãos, enquanto ele usou a espada de 2 gumes, a palavra de Deus, então ele abençoou muitas vidas. Então, resumindo, né, Salomão foi um excelente conselheiro para todos os que o procuravam. E o segredo do sucesso é que ele aplicava o princípio da espada, ou seja, usava a palavra de Deus para trazer a verdade ou mostrar qual caminho seguir. Não é esse o princípio que devemos usar? Sim, esse é o princípio que devemos usar. Mas, infelizmente, Salomão não aplicou o princípio da espada para quem? Para a sua própria vida. Deveria. De repente acontece alguma coisa na história do rei Salomão. Quase metade da história do rei Salomão na narrativa bíblica está gasta com a construção do templo, que foi outra iniciativa maravilhosa dele, quando ele se preocupa com as coisas espirituais, na construção do templo, mas não é só isso. Você sabe que boa parte da narrativa bíblica de Salomão, ele está orando a Deus. Senhor, quando esse povo estiver aqui na tua casa, escuta esse povo, Senhor, que está aí no céu, escuta eles desde os céus. E vai se repetindo essa mesma frase algumas vezes. Há uma preocupação de Salomão, de que não somente a sua oração naquele momento festivo, mas as orações de todos os tempos, de todos aqueles que estivessem ali naquele lugar, pudessem ser ouvidas por Deus. Irmãos, ele tem esse momento espiritual.
Só que chega um momento que ele tem que decidir para ele. Ele foi crescendo, as pessoas foram trazendo presentes, ele foi enriquecendo. O seu reino não foi um reino de guerra, foi um reino de paz, mas mesmo sendo um reino de paz, se expandiu. Ele foi crescendo no território de Israel, ou seja, alargou o território de Israel. Uma bênção. Só que também alguma coisa foi mudando no seu coração. Com tanto dinheiro vou gastar, tanto dinheiro aonde? Salomão faz exatamente o contrário do que ele fez a princípio. Poderia, com tanto dinheiro, com tantas condições, dizer o quê? Trazei-me a espada. Ele leria, por exemplo, lá no Velho Testamento, um socorro aos pobres, correto? Poderia. Ele poderia ajudar as outras tribos e outras nações, até se ele quisesse, poderia. O José usou a sabedoria dele para fazer o quê? Para abençoar todos os povos. Para abençoar aqueles agricultores que estavam lá no Egito. Ele poderia usar, então, não somente a sua sabedoria, o dinheiro, mas ele foi tomado, meus irmãos, por algumas coisas que eram proibidas para ele. Por exemplo, ele começou a construir sem parar. E constrói Miló, e constrói isso, e aquilo, e aquele outro, um palácio para uma rainha, um palácio para outra rainha, ele vai construindo, virou aquela mania, né? Até a gente chama de megalomania de construção, no caso do rei Salomão. O homem que constrói, hein? Era elefante branco para todo quanto é lado lá de Israel, muitos. É tomado por um hobby catastrófico. Que hobby catastrófico? Tem hobby que é catastrófico. No caso de Salomão, proibido pela palavra de Deus. Criar cavalo. Agora, o que tem a ver criar cavalo? Deus não queria. Só de Deus não querer, você não tem que perguntar por quê. Deus não quer e pronto. Não quero que vá lá e fica juntando cavalo, pega cavalo do Egito, desce do Egito. Deus já tinha dito, não quer. Eu não quero. Então, ele vai exatamente atrás daquilo que Deus disse que não era para fazer. Sei lá, gostava demais de corrida de cavalo, de fazer exposição de cavalo. E não é que tem gente que gasta a vida com essas coisas mesmo. Quando não é cavalo é carro, quando não é carro é moto, e assim vai, e vai perdendo o tempo com essas coisas. É tomado por paixões carnais sem igual, nem antes nem depois dele, que o levou a ter 1000 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas, um fiasco total. Como dizia o meu amigo e finado Moisés, um fiasco total e completo. Tudo podia ser evitado se ele tivesse usado o quê? A espada. Trazei-me a espada no âmbito da vida pessoal. Deuteronômio capítulo 17. Vamos lá? Trazei-me a espada, ele podia dizer. O que a palavra de Deus diz a respeito aí dessa vontade que eu tenho de ter esse monte de cavalo, né? O que a palavra de Deus diz para essa minha vontade que eu tenho de fazer um monte de coisa, construir um monte de palácio? Bom, o que a palavra de Deus diz, esse monte de mulher bonita que fica olhando para mim, eu um rei bonito também, né? Então vamos ver o que nós encontramos lá. Capítulo 17, versículo 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho não seja rei dentre os teus irmãos, nem estabelecerás sobre ti, e sim um que é dentre eles. Porém, estes não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por esse caminho. Era uma questão espiritual de obediência. Amar o Egito, amar aquela vida passada de escravidão. No versículo seguinte, tampouco multiplicará para si mulheres, para que o teu coração não se desvie, e preste atenção,
nem multiplicará muito para si o quê? Ouro ou prata. Irmãos, era só ele pegar a Bíblia e dizer, traz a espada aqui para ver o que um rei tem que fazer. Agora, além de Deus dar esses mandamentos para o rei, Deus deu um outro. Aí no versículo 18, também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Outra ordem que Deus deu. Faz uma cópia do original, diz uma das traduções. E você vai fazer essa cópia da palavra de Deus, e você vai colocar ali, você vai ler todos os dias uma passagem, você vai ler os mandamentos, você tem que ler os preceitos. Olha, todos os dias você tem que ler a palavra para poder guardar os meus mandamentos, para você não se desviar, não ter o coração distorcido. Era só fazer isso. Trazei-me a espada. A desobediência foi total. Voltando lá em 1 Reis, agora no capítulo 11, no versículo 9, diz que o Senhor se indignou contra Salomão, porque desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Deus ficou muito triste com ele. Deus se indignou contra Salomão. As escolhas de Salomão tiveram efeitos desastrosos na vida dos seus descendentes. Primeiro do seu filho Roboão, e depois de seus netos, bisnetos. Foi trágico. Escolhas trágicas. O que aconteceu na vida de Salomão? Irmãos, preste atenção nisso, que nós estamos acabando a mensagem. O que aconteceu na vida de Salomão é mais comum do que parece. Somos muito melhores em dar conselhos para os outros do que fazer o quê? Em tomar boas decisões em relação à nossa própria vida. Parece que o que é bom para o outro não é bom? Não é bom para mim. E mais, para tomar decisão sábia, é necessário o quê? Você se colocar no lugar de conselheiro, com a espada na mão. Trazei-me a espada. Ou seja, você, como se você estivesse dando conselho para você mesmo. O que eu diria se fosse outra pessoa nessa situação? Repare bem, que é uma boa pergunta para ser feita quando você tem que fazer uma escolha. Eu como um cristão, eu como um servo de Deus, alguém vai tomar uma atitude, quer tomar uma decisão, aí você chega como um conselheiro espiritual. Às vezes você não tem nem tanto conhecimento, mas você é um espiritual naquele momento. Você olha para aquela pessoa e diz, rapaz, meu amigo, não faça isso não. Não é assim? Aí o jovem arruma uma moça lá fora do mundo, e aí chega um outro jovem do lado dele, da igreja, né? Chega e fala, rapaz, não faz isso não. Você não escutou o pastor lá. Você não escutou a irmã Mariazinha, eu vou contar tudo para Mariazinha. Lá em Duartina era assim, nós estávamos falando na mesa hoje, molecadinha brigava, porque só tinha molecadinha na igreja. Eles brigavam, eles falavam assim, eu vou contar tudo para Mariazinha. Aí eu perguntei, eles contavam, Maria? Ela disse, contava. Bando de dedo duro. Mas aí você dá aquele conselho espiritual, rapaz, não faz isso não, a moça a mesma coisa. Mas aí quando é para aquele jovem tomar a decisão, ele não é conselheiro. Ele sai do lugar do conselho. Ele deveria dizer, trazei-me a espada, eu vou pegar a Bíblia aqui, a espada de 2 gumes, que penetra, que corta, que divide, que vai me fazer uma pessoa espiritual, que vai tirar o bem do mal, ou seja, né,
que vai mudar minhas ações, as minhas atitudes. Aí a pessoa, ela não quer a espada não, eu não quero a espada. Guarda a espada no armário aí. Deixa debaixo da cama. Pergunta que a gente faz: qual conselho Salomão daria para Salomão? Se ele tivesse com a espada na mão, veio aquela vontade de ter um monte de cavalo do Egito, o que ele faria? Traz a espada aí. Ah, não dá, não posso, né? Vontade até a gente tem, né? Mas a gente tem que executar. Deus disse para não fazer. Vontade de ter um monte de mulher, o que tem que ele fazer? Traz a espada. Ei, não posso, não dá, né? Casei com a filha do faraó, agora tem que ficar, né? Não é assim que a palavra de Deus coloca? Que ele já tinha casado com a filha do faraó? Então fique casado com a filha do faraó. Eu quero construir um monte de cidade, gastar um monte de dinheiro à toa. A palavra de Deus diz para não juntar tanto dinheiro assim que não presta. Está na hora de eu cuidar das outras necessidades. Repare, irmãos, o que eu devo dizer a mim mesmo quando tiver que tomar alguma decisão ou fazer alguma escolha no que tange a minha própria vida. Então, eu não quero que você se esqueça dessa lição. A lição de Salomão. Ele era muito bom e tem sido até hoje. Para fazer o quê? Para dar conselho para os outros. Mas quando envolvia a sua própria vida, olha, nota 0. Dá 0 para ele, professor. Dá 0, né? E ele recebeu o quê? Recebeu 0. O problema é que quando nós tomamos assim decisão, fazemos escolhas para a nossa própria vida, não afeta só a nossa própria vida. Afeta a vida de todo mundo que está onde? Ao nosso redor. Afeta nossas crianças. Afeta os nossos netos. Afeta os irmãos que estão na igreja. Afeta a própria igreja. A pessoa não, ela vai cair sozinho, não funciona bem assim. Sempre ele trupica e derruba alguém junto. Imagine nessa questão espiritual. Que conselho você daria para uma pessoa sem salvação? O que a gente tem que fazer? Mandar trazer o quê? Trazer a espada. E o que a espada diz? Quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Esse é o conselho que o pastor dá. Esse é o conselho que esta igreja dá. Salvação em Cristo Jesus. Mas quando é para mim decidir o que é melhor para a minha vida espiritual, às vezes a pessoa, mesmo sabendo que só Jesus Cristo salva, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A pessoa não escolhe a verdade. Mesmo Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A pessoa por vergonha, por rebeldia, a pessoa por procrastinação, né? Ou seja, vou deixar isso para outra hora, para o amanhã, ela vai adiando. Então, é bom para os outros que eles sigam o caminho, mas para mim não é bom, não é a minha hora ainda, não chegou a minha vez. Trazei a espada. A palavra de Deus diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Há um chamado de Deus todos os dias, há um chamado de Deus todo momento, há um chamado de Cristo a cada coração, vinde a mim, e você deve ir a Jesus Cristo. Vinde a mim e encontrarei descanso para as vossas almas. Ele está chamando. Jesus, ele chama o pecador. Entregue a sua vida para Jesus. Esse é um conselho que eu te dou, e é o conselho que o Salomão te daria, para você entregar a sua vida para Jesus. E você? Se coloque no lugar de um conselheiro da Bíblia, diria a mesma coisa para você. Entregue logo a sua vida para Jesus. Amém?